abraço a todos, Rodolfo. A gente está na linha com o governador Wilson Witzel para falar sobre toda essa situação. O decreto, inclusive, ontem, publicado hoje, mas ontem anunciado pelo governador em entrevista coletiva a céu aberto. Governador, bom dia. Governador Wilson Witzel, bom dia. Bom dia, Rodolfo Schneider. Bom dia, Thaís Dias, Carlos Andreasa. Bom dia a todos os ouvintes da Bandeirantes. Governador, primeiro, obrigado por nos atender. A gente vive, sem dúvida alguma, uma situação que requer aí de todos uma entrega e uma compreensão, o que, aliás, nós não temos visto de muitos e muitos cariocas e fluminenses e brasileiros de uma forma geral, mas focando aqui no nosso Rio de Janeiro. Abrindo sobre esse assunto, para falar sobre esse tema, eu queria lhe perguntar, já de antemão, que medidas o senhor colocou de mais relevantes nesse decreto de hoje e que já passam a valer no dia de hoje para os nossos ouvintes que não acompanharam o noticiário, para que eles possam ter essa amplitude do decreto e o porquê também dessas medidas? Rodolfo, primeiro eu gostaria de agradecer todos os veículos de comunicação que estão sempre prontos e abrindo aí oportunidade para as autoridades sanitárias e as autoridades públicas falarem sobre os problemas que nós estamos enfrentando. E também manifestar aqui a minha gratidão a grande parte da população que já está compreendendo o momento que estamos vivendo. O presidente da França, Emmanuel Macron, decretou guerra contra o vírus. É uma situação realmente de guerra que nós vamos ter que enfrentar, uma espécie de combate a uma guerra bacteriológica, onde as pessoas têm que ficar em casa, não pode sair à rua, senão para estritamente necessário, e muitas pessoas já estão entendendo essa situação, que não será passageira, não vai durar 1, 2 dias, 3 dias, nós devemos ter pelo menos uns 3 meses pela frente de reclusão para preservar a vida dos mais velhos, para preservar a vida dos nossos pais e das pessoas que têm maiores dificuldades com uma deficiência imunológica. Então nós, diante desse contexto, é uma questão humanitária, é uma questão de dignidade das pessoas, nós tomamos decisões difíceis que vão afetar a economia, que vão afetar a vida das pessoas, mas infelizmente foi necessário. Se nós não fizéssemos isso, como outros países já também deixaram de fazer, no momento certo, tomada das medidas, tiveram consequências gravíssimas, com perda de vidas humanas e uma tristeza muito grande, porque não se sabe em qual porta a morte vai bater. Governador. Então nós estamos aqui tomando essas medidas. O decreto foi baixado hoje, 46.973, em que nós tomamos algumas medidas para reduzir o transporte público. Não tínhamos ainda tomado essa medida, hoje nós tomamos a redução da lotação. Então, não pode o transporte público estar com mais de 50% da sua lotação. A ideia é só ter pessoas sentadas em todos os trens, barcas, metrô, ônibus intermunicipais, e nos ônibus municipais os prefeitos também estão tomando as mesmas providências, porque eu me reuni com os prefeitos ontem. Então acredito que essas medidas, além de outras que já estão aqui sendo adotadas, vão servir para conter ainda mais a propagação do vírus, que é mortal para as pessoas mais velhas e se propaga muito rápido. Se nós não tomarmos essas medidas, haverá um pico de pessoas doentes e não teremos condições de atender nos nossos hospitais, como na Itália, na Espanha e na China não conseguiram atender. Nós aqui temos mais dificuldades ainda. Governador, o senhor, o Andreasa, aqui no começo da sua fala, o senhor fez referência ao presidente da França, Emmanuel Macron, declarando guerra ao Covid-19 e, enfim, dando uma mensagem no tom que o senhor avalia correto. O senhor avalia que o governo federal brasileiro não se comporta de maneira adequada nesse momento frente ao coronavírus? Apenas quem não está se comportando como nós esperaríamos que se comportasse é o presidente. O ministro da Saúde, o ministro Mandetta, está fazendo tudo aquilo que ele, como médico, tem a obrigação de fazer. Ele, assim como o nosso secretário de Saúde, o Edmar, são profissionais que são colegas, são amigos, inclusive, e em São Paulo não é diferente também com o epidemiologista que o governador Dória colocou à frente
dessa crise, e todos nós estamos nos falando, assim como todos os secretários de saúde do Brasil, e ninguém está desdenhando dessa desgraça humana. Dizer que é histeria, dizer que esse tipo de coisa chegaria no Brasil de qualquer forma, é algo muito preocupante. Então nós não podemos deixar que isso continue de uma forma a que pessoas sofram e nós temos que escolher quem vive e quem morre. É grave. É preciso acreditar nas autoridades sanitárias. Eu fui juiz durante 17 anos. Minhas decisões eram pautadas muitas vezes na opinião dos técnicos e o enquadramento jurídico era dado de acordo com a opinião técnica. Eu não estou fazendo nada diferente do que eu fiz a minha vida inteira. E o governador de São Paulo, o governador de Minas Gerais, e também estão adotando essas medidas, mais São Paulo, porque nós estamos na frente de combate a essa doença, as populações que mais tiveram a vinda de pessoas do exterior, o nosso turismo do Rio de Janeiro cresceu ano passado 22%. Então era inevitável que se chegasse aqui, iria chegar de qualquer forma. Agora, cabe nós agimos com prudência, agimos com a cautela que as autoridades sanitárias estão demandando. E os impactos econômicos nós vamos resolver, não tenha dúvida. O mais importante é preservar vidas, porque a vida, se nós não resolvemos, a morte virá. Economia a gente salva, a vida humana nós temos que salvar agora, economia a gente salva depois. Governador, o senhor até falou do seu passado como juiz, né? E dessa possibilidade que foi veiculada pela imprensa massivamente ontem, depois da entrevista coletiva, sobre um pedido para o Supremo Tribunal Federal para uma eventual multa, para caso as pessoas descumpram essa determinação, essa recomendação de que fiquem em casa nos próximos dias diante dessa situação do coronavírus aqui no Rio. Quando que essa medida vai ser adotada? A partir de que momento? Qual é o número-chave para que as pessoas possam, essa medida seja acionada aí no âmbito federal e a gente possa trazer essa informação aqui também para o ouvinte da Band News? Thaís, até o presente momento não vejo a necessidade. A população está colaborando. Eu tenho visto um sentido humanitário nas pessoas, um sentimento, humanitário nas pessoas, e o clamor das autoridades conscientizando que esse é um momento de união, é um momento de estarmos solidários às pessoas mais velhas. Eu percebo que isso já está na cabeça dos jovens, eles são os principais vetores de contaminação, e os empresários ontem, anteontem, sábado, domingo, nós estamos desde janeiro já nos preparando para isso, sabendo que iríamos enfrentar. Então tomamos medidas, fomos vendo os recursos que poderíamos disponibilizar para posterior ajudar economicamente, e os setores estão sendo conscientizados. Agora chegou a hora de ir para o fronte. Então as empresas estão colaborando, as praias já estão vazias, nós estamos chegando agora no inverno, e bares, restaurantes, também nesse decreto aceitaram ter apenas 30% da sua capacidade em utilização. Mas como controla isso, governador? Como é que controla 30%? Não, controla, veja, mais uma vez, o esforço de guerra, isso a gente tem na história, eu também sou militar da reserva, é uma conscientização constante, é um chamamento do povo para unidos enfrentarmos um inimigo, no caso aqui é um inimigo invisível, que é como se fosse uma guerra bacteriológica que nós estamos enfrentando. Então, isso vem já dos manuais de orientação para trazer à população a consciência de que ela deve agora colaborar. Então, nós estamos fazendo aquilo que ditam as regras que orientam esse tipo de colapso na saúde que nós estamos enfrentando. Governador. Agora, se medidas judiciais forem tomadas, não é direto no Supremo. Eu até aventei a possibilidade de irmos diretamente ao Supremo, mas o estatuto jurídico hoje que nós temos exige que você faça uma caminhada, né? Primeiro, o Ministério Público do Rio, o Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria, o Poder Judiciário Estadual, Federal, estão prontos para receber medidas, como, por exemplo, a interdição de praias. A praia é jurisdição federal. Rodolfo, desculpa. Federal. Governador, é sobre isso que eu gostaria de perguntar ao senhor, porque há um limite aqui
É óbvio, o senhor juiz, o senhor sabe disso muito bem, aliás, o seu decreto é balizado nisso, o decreto do senhor é muito adequado, devo dizer, há um limite até onde o Estado pode ir, considerando o direito de ir e vir das pessoas, né, o direito constitucional. Daí porque, no decreto, o senhor usa o verbo recomendar, é uma recomendação, um apelo ao bom senso. Para além, esse é um ponto que eu queria esclarecer, governador, para além, usando inclusive a sua autoridade de juiz, né, a sua formação jurídica, para além do que está ali como recomendação, o que o Estado pode fazer sem ter uma autorização judicial? Não, e só lembrando, governador, e aí eu também ia falar sobre isso, o senhor citou a França, eu agora há pouco estava comentando que o presidente da França, o senhor também passou por esse assunto, ontem fez proibições, inclusive de encontros de pessoas e tal, talvez já entrando um pouco nessa coisa das liberdades, né, dos direitos e tal. Veja bem, eu como magistrado que fui, tenho as minhas opiniões. Se submetido, a questão fosse submetida a mim como magistrado, eu não teria dúvida em interferir na liberdade de ir e vir. Mas há na Constituição regramentos constitucionais, são cláusulas pétreas, que para o administrador e que tem poder de polícia, e eu entendo que ele pode sim agir como poder de polícia, na Constituição estabelece que as manifestações podem haver, desde que antecipadamente comunicadas às autoridades. Se tem que comunicar à autoridade, ela avalia a conveniência e a oportunidade de manter aquela manifestação. O carnaval é assim, só acontece desfile de bloco quando a Polícia Militar autoriza. E a última instância é o governador. Então, esse decreto aqui, eu tive a cautela de colocar recomendo, porque, veja, em Brasília, na quinta-feira, eu disse no Senado que iria determinar a internação compulsória. Houve uma série de debates, e aí um veículo de comunicação publicou que no Supremo havia uma divergência. Eu não fui consultar os ministros, até porque não cabe consulta a ministro sem que tenha sido protocolado a petição para despacho no processo adequado. O que nós temos hoje é o seguinte: se acontecer a necessidade de ter que fazer intervenções mais contundentes, e nós tivemos a mínima dúvida de que aquilo pode ser questionado na Justiça, nós vamos fazer primeiro na Justiça. Nós temos um espírito hoje de colaboração, guardada a independência de cada órgão, evidentemente. Eu não posso obrigar o Ministério Público Federal a ingressar com ação, mas nós temos procuradores da República altamente capacitados e com conhecimento suficiente para entender que não é o caso de, por exemplo, interditar uma praia toda. E aí sim, nós vamos usar o poder de polícia com a interdição determinada judicialmente. Mas é um debate que precisa ser aprimorado. O próprio judiciário pode, amanhã ou depois, debater. Nós temos feito alguns debates aqui no Rio de Janeiro pela Escola da Magistratura, tanto federal e estadual, a respeito da segurança jurídica. E alguns dispositivos que hoje estão na legislação, me permita aqui ser mais técnico, na Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 20 e 23, que já estabelece ao juiz alguns parâmetros para, quando der decisões que têm impacto econômico, estabelecer de onde vai sair o dinheiro, modelar esses impactos na administração, ou seja, ele vai agir como se administrador fosse, porque até o presente momento o juiz dá uma ordem, manda para o administrador e ele tem que arrumar o dinheiro. E muitas vezes ele não tem o dinheiro, vai ter que tirar da saúde, vai ter que tirar da educação para poder fazer uma obra que é determinada pela Justiça. Então, hoje, o juiz, com base nessas novas alterações, no artigo 20 e 23 da Lei de Introdução ao Código Civil, traz a ele mais responsabilidades no que diz respeito a obrigações de fazer. Então, nós acreditamos, eu estou sendo muito técnico, me desculpe, mas a questão realmente é técnica. Então, o judiciário está de prontidão, né? E acredito eu que, se a questão chegar ao Supremo Tribunal Federal, aí sim, nós teremos um posicionamento dos ministros, mas o consenso é que o judiciário pode interferir sim na liberdade de ir e vir, dar determinações. Agora, nós não podemos sempre ficar a reboque do judiciário. O administrador tem que ter o seu poder de polícia, aí seja ele sanitário, seja ele na questão da trafegabilidade, aonde ele tenha que interferir, né, num caso como esse, com a autoridade. Que é uma situação atípica, né? Exatamente. Então, eu entendo que o Código Penal, inclusive, não autoriza.
o estado de necessidade está deflagrado. Nós estamos em constante perigo de vidas alheias e, para salvar vidas alheias, o artigo 25 do Código Penal me permitiria atuar com a força adequada, moderada, ponderada, para poder preservar vidas alheias. É o estado de necessidade que nós estamos vivendo hoje, por isso eu declarei aqui situação de emergência. O governador... Mas eu não quero ficar exposto a esse tipo de situação e me preservar. Então, portanto, nós temos aqui todas as ferramentas, instrumentos para agir. Mas eu tenho certeza que nós não vamos precisar, porque eu acredito na solidariedade humana. O nosso povo brasileiro é um povo extremamente fraterno, é um povo que, quando é chamado, ele se une e ele vai seguir aqui as autoridades. Agora, as autoridades têm que dar o exemplo. O senhor falou sobre questão no começo da entrevista de 3 meses de reclusão. Tem sido a cabeça, por exemplo, papai, mamãe que está ouvindo a gente agora com aulas suspensas, muita gente está discutindo assim, não, daqui 15 dias, volta, vai suspender e tal. O senhor descarta isso completamente? Descarto completamente. 15 dias foi só uma preparação, porque férias nós adiantamos, mas já o MEC ontem autorizou e o ensino à distância no ensino fundamental. Nós tínhamos uma limitação no ensino superior, 30% do conteúdo programático, da quantidade de horas, mas o MEC ontem, eu não li ainda a decisão, mas já fui comunicado que liberou o ensino à distância. A nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia já está preparando o aplicativo para que todos os professores possam ministrar aulas à distância. Então nós antecipamos para que a gente pudesse usar a tecnologia que temos à disposição de ensino à distância para esses alunos. A rede privada é a mesma coisa. E quem não tem o computador? Acesso ao computador, quando a gente fala de rede pública, isso se torna uma realidade mais ampla? Mas hoje nós temos praticamente 100% da população tem um celular que recebe SMS. Então nós estamos, inclusive, trabalhando com a possibilidade dos professores mandarem via SMS para todos os alunos o conteúdo que deve ser estudado. E, na medida do possível, nós vamos disponibilizar através da internet, vídeos com os professores, ou seja, nós estamos nos preparando para isso e tentar, da melhor forma possível, atender essa juventude que vai ficar afastada da escola nos próximos, talvez, 3 meses, que é o prazo mais crítico, né? Então, o que eu tenho dito para as famílias é que esse é o momento de união familiar, preservar os mais velhos, deixar em quarto isolado. A comida nós vamos ter que comprar através do serviço de entrega, e muitos canais de televisão têm aberto a sua programação, inclusive os canais fechados, canais de entretenimento cultural, estão na Europa toda também abrindo. Na Itália, eu vi uma cena de muita fraternidade, que um DJ estava na sacada do seu prédio, colocando lá para cantar, e todo mundo nos prédios cantando. É a realidade, infelizmente, o Andreasa, Rodolfo, é isso que nós somos ter que viver. Eu estou dando exemplo, nós tínhamos uma reunião dos governadores em Brasília amanhã, nós cancelamos, estamos fazendo virtual. Na semana que vem vamos fazer uma reunião presencial, porque nós vamos simbolicamente levar aí ao Congresso Nacional o pleito dos governadores para poder ter arranjos na economia. Mas estamos evitando ao máximo as reuniões presenciais. Eu mesmo estou aqui dando a entrevista do lado de fora da minha sala. Nós estamos aqui ao ar livre, porque os riscos são muito grandes. Eu tenho mais de 50 anos, então eu estou no grupo de risco, embora um risco mínimo, mas estou no grupo de risco. Então eu tenho que me preservar para poder conduzir essa missão que Deus me permitiu estar aqui à frente do Estado do Rio de Janeiro. Então, é um momento agora de união. As famílias vão ter, vamos olhar um lado positivo de tudo isso. Eu com meus filhos em casa, com a minha esposa, a gente está tendo a oportunidade de sentar com as crianças, ajudar a fazer a tarefa, ajudar a fazer o dever de casa. Então é um momento agora de união das famílias. É uma doença muito grave que vai atingir os mais velhos. Então, infelizmente, para a gente não chegar no ponto que chegou a Itália, escolher quem vive e quem morre, agora é a hora do sentimento humanitário.
Então eu tenho pedido, tenho apelado ao sentimento das pessoas, pedindo pelo amor de Deus para que tenham consciência que nós vamos preservar vidas se nós não agirmos de forma a ficar em casa, reduzir o ritmo na rua, fazer o home office e mantendo minimamente a economia, né? A gente acredita que nós vamos ter uma perda aí de 50% da nossa economia, mas não vamos perder tudo. Então, com isso, nós vamos novamente se reequilibrar e voltar a crescer como estava previsto. O Rio de Janeiro ia crescer quase 2% esse ano. E, governador, eu queria falar sobre isso. Infelizmente, não. Sobre a questão financeira, sobre as empresas, principalmente aqueles pequenos e médios empresários. O senhor falou ontem sobre isso, inclusive na coletiva. Eu tenho aqui um ouvinte, ele não mandou o nome, mas o final de telefone 8335. Ele, governador, como é que vai ser a liberação de recursos para esse tipo de empresário? Eu, por exemplo, e minha família, a gente tem uma pequena padaria e já está um desespero para poder fechar as contas. E aí a gente abre essa pergunta para todos, né, governador? O que nós temos agora é que fazer as economias necessárias para reduzir os custos. Faz o trabalho de ter empregados em turno, evidentemente que vai ter que ser conversado com os sindicatos, com os empregados, com todo mundo, para, se for o caso, um acordo de redução até desses custos para poder suportar essa desaceleração da economia, mas nós vamos abrir aqui um crédito de 320 milhões de reais, não é muito, mas vai ajudar os mais desfavorecidos, empregados, os patrões que têm maior dificuldade, micros, pequenas empresas, médias empresas, e nós estamos trabalhando para ter junto ao governo federal mais crédito, até para o Estado, que também vai sofrer com a arrecadação. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil, é uma crise sem precedentes na história moderna. Eu acho que a última, eu vi aqui alguns documentos do início do século XX, com a gripe espanhola. Então, nós estamos aqui, mais de 100 anos depois, nós estamos vivenciando uma tragédia com a mesma proporção. Então, os resultados econômicos nós vamos ter que distribuir por toda a sociedade. E todos terão que estar conscientes de que talvez nós tenhamos que, até o final do ano, fazer ajustes na economia, ajustes na remuneração. Uma tragédia, ninguém quer fazer isso, mas nós só estamos conseguindo suportar e ter, inclusive, esse crédito de 320 milhões, porque o ano passado nós fizemos o dever de casa. Mas, governador, e com a queda do barril, hein? E com a queda do barril do petróleo então, agora, além de toda essa situação, o senhor tá com receio de não pagar salário, por exemplo? Como é que está a situação para frente? Por enquanto não, nós vamos cortar em outras áreas, né? Infelizmente, vamos cortar nas áreas que nós respeitamos, nós consideramos áreas importantes, mas em áreas que não sejam saúde, educação e segurança pública, nós vamos ter que cortar os investimentos. Nós já tínhamos pouca capacidade de investimento. Então, o que nós tínhamos, que algo de em torno de 3 bilhões, nós estamos cortando. Vamos ficar sem condições de fazer obra, sem condições de fazer incentivo cultural, sem condições de fazer os investimentos que nós pretendíamos fazer nos programas Comunidade e Cidade. Quer dizer, é uma situação muito, muito delicada. Agora, o governo federal, e aí vem o meu apelo, ao governo federal, ao Congresso Nacional, nós podemos, através do Congresso Nacional, embora tenha que ser emenda constitucional, que é um pouco mais lento, mas o governo federal pode fazer, sim, a transferência fundo a fundo. A Rússia está tomando essa medida. A Rússia tem hoje uma reserva cambial de 500 bilhões de dólares e está disponibilizando para os Estados Federados recursos para suprir a deficiência com a queda do barril do petróleo, do valor do barril do petróleo. Então, isso o governo federal tem que fazer. Agora, se nós não conseguirmos convencer o governo federal, nós vamos, evidentemente, propor as ações judiciais junto ao Supremo Tribunal Federal para demonstrar o desequilíbrio econômico e financeiro em que a União está nos colocando, porque ela é a responsável pelo equilíbrio fiscal do Brasil nesse momento. Nós fizemos tudo certo ano passado. Nós fizemos tudo que o Conselho de Recuperação Fiscal determinou. E agora, diante dessa crise, que é um caso de força maior, juridicamente falando,
a União não pode desamparar o Estado brasileiro. Isso é fundamento jurídico para ingresso de ação originária no Supremo Tribunal Federal, até para o bloqueio de repasse de recursos, tributos federais para a União. É um dos minhas propostas à Procuradoria-Geral do Estado, porque nós arrecadamos aqui, o Andreasa e Rodolfo, mais de 190 bilhões de reais em impostos federais. Não é justo o Estado do Rio de Janeiro arrecadar impostos federais, que é quase o dobro do que arrecada em impostos estaduais, e diante de uma crise como essa, a União não fazer aquilo que constitucionalmente ele é obrigado a fazer, né, que neste momento, socorrer os estados, porque ela que tem a reserva cambial. A União tem 300 bilhões de dólares em reserva cambial, e tem dinheiro no BNDES, tem dinheiro na Caixa Econômica, tem dinheiro no Banco do Brasil, a própria Petrobras deu mais de 70 bilhões de lucro, então o Banco do Brasil deu lucro, a Caixa Econômica deu lucro, então nós não podemos viver de forma rentista assim, e querer fazer com que os estados fiquem tomando empréstimo, a União vire uma agiota dos estados, como está acontecendo desde sempre. Esse tipo de cultura no Brasil precisa mudar. É preciso exigir responsabilidade dos governantes, foi não. O senhor fez a referência à possibilidade de transferência fundo a fundo. E de fato, com efeitos, isso dependeria obrigatoriamente de um projeto de emenda constitucional. Esse projeto já existe? Esse projeto está sendo negociado? Eu acho que não necessariamente. Me parece que é um crédito extraordinário diante da situação de calamidade que pode ser feita a transferência. Eu acredito que basta a boa vontade do governo. E o Congresso Nacional tem essa boa vontade. Não sou só eu que estou pedindo. A carta que nós encaminhamos e vamos encaminhar agora ao presidente da República consta, esse é um dos itens, que o socorro aos estados que vão ter problemas. No caso do Rio de Janeiro, problema do petróleo e problema da queda de arrecadação por conta da crise do coronavírus. Então, essas medidas, elas têm que ser tomadas e nós precisamos que o presidente da República tenha sensibilidade. Preciso que ele tenha responsabilidade para com os demais entes federativos e agora não é hora de ideologia, de disputas políticas. Eu tenho demonstrado isso ao longo da minha trajetória nesse primeiro ano de governo. Nós socorremos governadores de outros partidos, socorremos prefeitos de outros partidos. Eu não tenho aqui cor e muito menos ideologia partidária para governar. Governar é para todos, é responsabilidade do gestor. E esse tipo de disputa política é uma mesquinharia, é uma falta de sensibilidade que não pode estar na vida do governante. O governante tem que dar o exemplo, e o exemplo é de união. Então é o que nós esperamos. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar a solução para esses problemas. Eu vou trabalhar diuturnamente para obter os recursos. O ano passado mostramos que nós temos seriedade na gestão da coisa pública, transparência, fomos éticos, e agora é hora de resultar na mesma moeda, O resultado tem que ser agora na mesma moeda. É o que nós esperamos do presidente da República. Te agradeço pela entrevista aqui na Band News FM. O secretário Edmar Santos de Saúde tem quase que todos os dias entrado no ar na programação, e a Band News FM, como uma rádio com a concessão pública para prestar serviço à população, tem feito isso em todas as últimas semanas, mais de um mês, e continuará. O senhor pode também nos acionar quando quiser se comunicar com a população do Rio de Janeiro, para que a gente faça isso aqui em 90.3. Um abraço, bom dia, obrigado. Obrigado, Rodolfo, um grande abraço a você, Thaís, e ao Carlos Andreasa. Obrigado, governador, um abraço. Até a próxima, 10h36.